Senhor nosso Deus, graças te damos, porque tu ressuscitaste o teu Filho Jesus, não permitisse que a morte fosse vitoriosa sobre ele, para que nós também não fôssemos vencidos pela morte, para que nós também herdássemos a vida eterna. A nossa vida é a vida de Cristo. A nossa ressurreição, nós a recebemos de Jesus. Que nós, Senhor, venhamos experimentar esta vida, a vida do ressurreto. Que neste sermão tu fales, Senhor, poderosamente aos nossos ouvidos. Que não fale eu de meu próprio entendimento, mas que eu seja revestido do Espírito de Cristo, para que eu fale aquilo que Ele quer falar. Ó Senhor Deus, meu Pai, o teu Espírito que sonda os corações, esteja, Senhor, o teu Espírito sondando os corações, para que eu fale exatamente o que cada um precisa ouvir. Esteja, Senhor, demolindo todos os ídolos do coração, todas as mentiras, todas as vaidades, demole, Senhor, para que haja somente um altar, o altar do teu Filho Jesus, o Cristo crucificado e ressurreto. No nome dele oramos. Amém. Glória seja dadas a Deus, nosso Pai. Nós vamos voltar hoje, meus irmãos, de onde eu parei. Então, o último sermão que eu preguei nessa igreja foi na nossa série de mensagens Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. E nós vamos continuar em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. Nós vamos hoje para a parte 54. Parte 54. Enquanto eu não estava aqui, havia outros homens de Deus trazendo a mensagem para vocês. Eu espero que vocês tenham sido edificados e abençoados. E hoje nós vamos retornar de onde eu parei. O título de nossa mensagem é O Custo do Discipulado. O custo do discipulado. Nós vamos ler dos versos 14 ao 22. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Amém. Graças a Deus. Antes de eu começar, eu queria pedir que alguém me ajudasse aqui com uma aguinha. Já tomei toda a água que tinha aqui. Obrigado. Voltando aqui para o capítulo 8, verso 14. O trecho que nós lemos, nós vamos estar analisando, entendendo o trecho e fazendo aplicações para nossas vidas. Então, mantenha sempre a Bíblia aberta. Dos versos 14 até o verso 17, nós vemos relatos de curas e expulsão de demônios. Curas e expulsão de demônios. E aqui nós temos uma cura muito ilustre, que é a cura
da sogra de Pedro. A cura da sogra de Pedro, no verso 14, ela estava acamada e com febre. É interessante perceber aí que Pedro tinha uma sogra, porque isso indica que Pedro, o apóstolo, era casado. Na verdade, se vocês lerem 1 Coríntios capítulo 9, vocês vão ver que a maioria dos apóstolos eram casados. Quando Paulo fala sobre não ser casado, o apóstolo Paulo não era casado, ele trata a si mesmo como uma exceção em relação aos outros apóstolos. Ele fala que os outros apóstolos, eles tinham esposas. E se a gente ler 1 Timóteo, capítulo 3, e outros textos que vão falar sobre os critérios para ser um pastor, vocês vão ver que normalmente o pastor deve ser casado. Pastores que não são casados ou que são celibatários, assim como o apóstolo Paulo, são exceções. E até mesmo se você voltar para os profetas. A maioria dos profetas eram casados. Por exemplo, em Isaías capítulo 7, nós lemos sobre a esposa de Isaías, que curiosamente também era uma profetisa. Então, não somente Isaías era um profeta, mas a esposa dele era profetisa. E por que que é importante entender isso para o texto que nós vamos analisar? Porque existe uma coisa na vida cristã que nós devemos tomar cuidado, que esse texto vai trazer, se chama a hiperespiritualização da fé. A hiperespiritualização da fé. O que que eu quero dizer com isso? Com hiperespiritualização da fé. Existe um erro que muitos cometem, que é o erro de acreditar que a fé cristã só tem implicações para a chamada, abre aspas, vida espiritual. Então, a fé cristã é algo que você faz na igreja, você está dentro das quatro paredes da igreja, você é cristão, ou quando você está louvando, você canta coisas que têm uma letra que remete ao cristianismo, ou se você vai perguntar qual é a finalidade da vida cristã na sua vida, você vai dizer que a finalidade da vida cristã é perdoar, que você seja espiritualmente perdoado dos seus pecados, que é verdade, isso é a finalidade da vida cristã, mas você vai querer dizer que é só isso. Então, o cristianismo se torna algo restrito a algumas coisas ditas espirituais. Mas, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver que não é assim, e isso se manifesta nessas curas, como nós vamos ver agora. Em primeiro lugar, vocês veem que os apóstolos aqui tinham família. Então, Pedro tinha uma sogra, os apóstolos tinham família, ou seja, algo muito material. Eles tinham preocupações familiares. Vamos refletir nisso daí. Quem é casado aqui sabe que se você é casado, você tem preocupações familiares. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 7, que o homem casado, ele, diferente do solteiro, ele precisa se preocupar em como agradar a sua mulher. Então, talvez quando vocês pensem nos apóstolos, vocês não pensem assim, Pedro, preocupado assim, como é que eu vou fazer algo para agradar a minha mulher hoje? O que que eu posso fazer para minha mulher não ficar chateada por aquilo que eu fiz? Essas preocupações a gente acha que os apóstolos não tinham, mas eles tinham. Os apóstolos, eles eram homens de família. Com exceção do apóstolo Paulo, que era solteiro, a maioria deles eram casados. Vocês costumam pensar no apóstolo João, preocupado qual presente que ele vai dar para o filho dele? Então, muitas vezes a gente lê essas passagens bíblicas, a gente lê esses textos bíblicos, a gente meio que desumaniza os personagens. É como se eles não tivessem família, é como se eles não tivessem preocupações com as coisas terrenas, é como se Pedro não tivesse que pagar conta. E é muito importante essa passagem, quando a gente lê sobre a sogra de Pedro, você pensa, poxa, Pedro tinha uma sogra. Será que ela é uma sogra legal? Será que é uma sogra boa? Então começa a refletir sobre os personagens bíblicos e eles tinham também uma vida comum. Pedro era um pescador, ele tinha um emprego em comum. Ele tinha preocupações comuns. Eles ficavam doentes. Você vê que às vezes as pessoas pensam até nos personagens bíblicos, não pode nem ficar doente, né? Não. Pedro era um super-homem, ele nunca ficava doente. Se alguém ficasse, era só estender a mão e curou ali mesmo. As coisas não eram assim. E aí você, ao entender que não era só o espiritual,
mas que esses personagens bíblicos e esses apóstolos, eles tinham família, eles tinham preocupação com o dinheiro. Tem a passagem que Pedro, ele fica preocupado como é que ele vai pagar o imposto. Ele pergunta para Jesus: e aí, Jesus, como é que a gente vai pagar? Às vezes você não pensa no apóstolo Pedro preocupado em pagar o boleto, né? Eram os boletos, né, que tinha que pagar. Ele também tinha que pagar a conta. Então você começa a ver aqui que a salvação de Jesus, ela é algo que abrange toda a vida do homem. A salvação de Jesus é algo que abrange todas as áreas da vida do homem. Então não é só, a salvação de Jesus não abrange só, entre aspas, o que as pessoas consideram espiritual. A salvação de Jesus envolve todas as nossas relações, todo o nosso ser, as nossas relações com os nossos familiares, as nossas relações com o nosso emprego, a nossa relação com a saúde. Nós precisamos ter uma fé em Jesus que abrange todas as coisas, que impacta todas as coisas. De forma que a gente não pode olhar para nenhuma área da nossa vida e pensar, não, essa vida aí, essa parte da vida, eu não preciso me preocupar com Jesus, o que Jesus pensa, porque essa parte não é espiritual. Jesus se preocupa aqui com o espiritual e também com o físico. Então ele se preocupa com a saúde da sogra de Pedro, e você vê aqui a ideia da sogra de Pedro, que ele está preocupado com essa mulher, porque essa mulher tem uma relação familiar com Pedro, faz parte da família de Pedro. Pedro está preocupado com Jesus está preocupado com a família de Pedro. Então, você vê que existe aqui, se a gente for para o verso 16, depois que ele cura a sogra de Pedro, existe uma preocupação em expulsar demônios. Demônios são espíritos, mas também existe uma preocupação com a saúde física das pessoas. Então, eu estou querendo mostrar para vocês, Jesus não fala assim, não, agora que não tem mais demônio, vocês podem ficar doentes aí, porque o corpo, a matéria não importa. Só que importa é que vocês estão livres. Não, Jesus tem uma preocupação abrangente com todas as áreas da existência humana. E é isso que o texto de Isaías vai dizer. No verso 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, esse texto aí, vamos abrir, vamos voltar lá em Isaías 53, é uma das passagens mais importantes do Velho Testamento. Isaías 53 é sobre a crucificação, a morte de Jesus na cruz. E é uma das mais importantes. Se você puder decorar essa passagem, decore. Vamos ler a partir do verso 2. Falando de Jesus, diz assim: Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então aí está falando do desprezo que Jesus sofreu, da perseguição que Jesus sofreu, foi crucificado. Agora olha só o verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, algumas pessoas vão fazer a seguinte pergunta sobre esse verso, e talvez você já tenha feito essa pergunta. Quando ele diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o que significa essa palavra enfermidade? Bom, alguns entendem que enfermidade aqui não é enfermidade ou doença física. Eles entendem que é o pecado, que é uma enfermidade espiritual, que é uma doença espiritual. Eu creio que enfermidade aqui é enfermidade, é uma doença física no seu corpo. Por que eu creio assim? Porque é a explicação que Mateus dá.
Volte lá em Mateus, capítulo 8. Então, essa passagem aí de Isaías 53, verso 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ela é citada em Mateus, capítulo 8, verso 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então veja que, no verso 17, Mateus cita Isaías 53 para explicar as curas de Jesus. E essas curas são curas físicas. Então Isaías está falando de curas físicas. E aí, eu já comentei um pouco sobre essa passagem aqui, essa dúvida que alguns têm. Mas se Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, por que que eu ainda fico doente? Por que de vez em quando eu fico todo encatarrado? Ou por que às vezes um cristão, às vezes sofre coisas piores? Fica enfermo ao ponto de morrer, tem uma doença grave. Por que se Jesus levou sobre si as nossas enfermidades? É aí que algumas pessoas vão enxergar isso e vão falar, então não é enfermidade física, é enfermidade espiritual. Não. A gente não pode explicar dessa forma, porque isso contradiz o texto. É enfermidade física, sim. O ponto é o seguinte, tem a ver com o texto que nós lemos agora há pouco. O ponto não é que Jesus não tomou sobre si as nossas enfermidades, não levou sobre si as nossas doenças. O ponto é que as bênçãos conquistadas por Jesus na cruz não significa que ela é aplicada sobre nós imediatamente. Então Jesus, ele conquistou a bênção da vida eterna. Vamos pensar sobre a vida eterna. Ele conquistou a bênção da vida eterna, porém, um dia eu vou morrer. Então, se eu vou morrer, como é que Jesus conquistou a bênção da vida eterna? Porque, embora eu vá morrer, o que 1 Coríntios 15 diz que vai acontecer no último dia, quando Jesus voltar? Nós vamos ressuscitar. E quando nós ressuscitarmos, diz o texto que a ressurreição, ela é uma ressurreição como de Jesus. Então, quando Jesus ressuscitou, era só um fantasma andando por aquele sepulcro? Não, os textos deixam muito claro, Lucas 24, Jesus até chama os apóstolos, fala assim, não é um fantasma não, pode botar a mão aqui, quer ver? Abre lá, em Lucas, vamos abrir, Lucas 24, isso aqui é um ponto muito importante, sobre a ressurreição. Lucas 24. Lucas 24, verso 36. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vedes as minhas mãos e os meus pés, eu sou eu mesmo, apalpai-me e me vede, pois no espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Então você vê aí que Jesus, a ressurreição dele é literal, é física, é o mesmo corpo que morreu, ressuscitou. E a Jesus, olha só o verso 41. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, esses discípulos estavam confusos mesmo, né? Não está tão feliz que nem acredita. Jesus fala, tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. O que ele tomou, comeu diante deles. Então, além de apalpar e mostrar que era físico, ele fala, traz o meu peixe assado. Se fosse eu, você fala, traz o meu churrasco. Os gaúchos, eu acho que esse é o churrasco. Mas o ponto é que ele come. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês.
Quando você pensa na eternidade, vocês não estão pensando igual aqueles filmes que tem uns fantasminhas assim, parece um lençol branco que fica voando no meio das nuvens. Não é assim a eternidade. Porque o que diz 1 Coríntios 15, que a gente leu aqui? Assim como Jesus ressuscitou, nós haveremos de ressuscitar também. E esse corpo ressurreto é igual ao corpo ressurreto de Jesus. Então eu sei que vai sentar eu, Jesus, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tomé. Tomé vai me contar que história é essa, que ele duvidou naquele dia. E nós vamos comer algo muito, muito mais gostoso do que o churrasco que tem aqui. Nós vamos comer algo gostoso, nós vamos beber algo gostoso. Porque o nosso corpo será material. Será material. Então você vê que, se Jesus ressuscitou fisicamente, se nós vamos ressuscitar fisicamente, aí eu vou fazer a pergunta. Esse corpo ressurreto vai ficar doente? Será que de todo mês de dezembro vai começar a ficar frio? Lá no Nova Jerusalém começa a ficar frio. Se você não botar um agasalho, você vai ficar doente. Não, você não vai ficar doente. Você vai ter um corpo físico, onde Apocalipse 21 diz que não haverá mais choro, nem dor, não vai ter mais doença, não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais câncer, não vai ter mais nada disso. Por quê? Por que seu corpo físico, numa terra física, a Bíblia diz que haverá uma nova terra, uma terra renovada. Sabia que vai ser físico? Vai ser físico. Pare de acreditar em heresias. 1 Coríntios 15 deixa claro que haverá uma ressurreição. E você não vai ficar doente. Sabe por que seu corpo não vai ficar doente? Porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Nós não vamos ficar doente. E aí que vocês vão ter a capacidade de entender melhor as curas de Jesus. Vamos voltar para Mateus capítulo 8. Deixa eu explicar para vocês melhor, então, como que você tem que ler essas curas de Jesus para você ler de forma sábia. As curas de Jesus é o seguinte, como eu acabei de mostrar para vocês, na eternidade nós teremos uma vida eterna num corpo ressurreto. Esse corpo ressurreto não vai ter mais dor, não vai ter mais fome, não vai ter mais doença, não vai ter mais nada disso. Por quê? Porque nós receberemos a vida de Jesus. O que Jesus, então, faz nessas curas? Qual é o teor das curas de Jesus nos evangelhos? As curas de Jesus no evangelho é Jesus antecipando, trazendo para o aqui e agora uma parte daquela bênção final. Então, enxergue da seguinte forma. Você vai lá em casa, a gente vai comer algo muito gostoso lá em casa, só que antes de te servir o prato, eu fico te servindo assim pelas beiradas. A gente vai sentar, até a hora que a gente vai sentar, que a gente vai comer aquela carne bem gorda e vermelha. Vocês devem já estar imaginando que estou com fome, estou assim. Depois eu tenho muita viagem e muita fome. Aí tem o churrasqueiro lá, né? Tá o Vini lá, tá o Raul lá, tá os churrasqueiros lá. Tá o Henrique, tá os caras do churrasco. Aí de vez em quando eles vêm com um pedacinho de carne. Mas aquilo não é o prato, a refeição principal. Então vamos entender. Aqui e agora, nós já experimentamos muitas bênçãos da eternidade. Aqui e agora, nós já experimentamos muitas bênçãos da eternidade, mas ainda não é o prato final. É o churrasqueiro trazendo um tira-gosto. Então, quando Jesus cura os doentes, ele está trazendo um pouquinho daquela eternidade onde não haverá mais doenças. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele estava trazendo um pouquinho, na ressurreição de Lázaro, o que será a eternidade, onde todos ressuscitarão. Quando Jesus expulsava demônios, ele estava trazendo um pouco da eternidade, que é quando Satanás será julgado de uma vez por todas, lançado no inferno. Ele antecipa um pouco disso para nós já termos um antigosto.
Então, muitas pessoas pensam assim: o que eu posso fazer para refletir, pensar na eternidade? Aqui vai uma dica. Reflita e pensa nos milagres de Jesus. Reflita e pensa nos milagres de Jesus. Reflita e pensa nas coisas que nós experimentamos de Jesus agora. Então, quando a gente é liberto, por exemplo, na nossa conversão, onde a gente é liberto do poder das trevas e é levado para o reino do Filho do seu amor, já existe uma libertação do poder de demônios ali. Mas ainda não é a final. Ainda não é a libertação final, porque ainda haverá um tempo, Apocalipse 20, que Satanás será lançado no inferno e ali será a sua derrota final. Então, quando Jesus cura alguém, ele pode curar agora, mas isso é só um antegosto da cura plena e total que nós experimentaremos na eternidade. Por que nós experimentaremos isso na eternidade? Porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, sempre que você estiver doente, deixa eu dar uma orientação bem prática aqui. Sempre que você estiver doente, você tem que fazer duas coisas. A primeira coisa que você tem que fazer é ir no médico, certo? Errado. Essa não é a primeira coisa que você tem que fazer. Você está doente, essa é a segunda coisa que você tem que fazer. A primeira é orar. Então, antes de falar com os médicos, você tem que falar com Deus. Mas depois que você falou com Deus, aí você vai tomar remédio, você vai fazer isso, aquilo. Sempre orar primeiro. E quando você orar, você tem que refletir em duas coisas. Uma é que Deus pode te curar. Ele pode curar de várias maneiras. Uma delas é que você ir no médico. Ou sem médico nenhum. Pode curar instantaneamente. O ponto é que ele pode te curar. E se ele te curar, você tem que pensar assim. A segunda coisa que você tem que pensar, se ele me curar, eu estou experimentando um pouquinho do que será a eternidade. Na eternidade, não haverá mais doenças. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz. E quando Cristo morreu na cruz, ele tomou sobre si as nossas doenças. Essa é a maneira de ser um doente para a glória de Deus. Você tem alguma enfermidade? Não desperdice a sua enfermidade. Como assim não desperdice a sua enfermidade? Seja um enfermo que sabe glorificar a Deus. E uma das formas que você glorifica a Deus quando você está doente, quando você está passando por alguma coisa, é reconhecendo que Jesus tomou na cruz a sua enfermidade. Aquela doença que você tem que crer que Jesus tomou na cruz. E porque ele tomou na cruz, em algum momento, você vai ser curado. Em algum momento você vai ser curado. Pode ser agora, pode ser daqui a 10 minutos, pode ser daqui a duas semanas, ou pode ser no dia da ressurreição final. Aí eu já não sei quando. Mas em algum momento, essa enfermidade não fará mais parte da sua vida, porque Jesus tomou sobre si as nossas dores. Então, essa é a forma correta de ler sobre os milagres de Jesus. Não é dizendo que Deus é obrigado a te curar agora. Não é dizendo que ele é obrigado a nada. Deus não é obrigado a nada. Mas ele fez promessas. A promessa é que ele tomou sobre si a enfermidade que você tem. Então, se você tem câncer, Deus tomou sobre Jesus Cristo na cruz, ele tomou sobre si o seu câncer. Se você tiver fé, em algum momento, você tem que ter fé que ele pode curar. Fé com base no quê? A gente não crê nas coisas com base no nada, com base nesta promessa do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Então, meus irmãos, essas curas, outra forma de a gente pensar, é a eternidade invadindo o tempo. Quando Lázaro ressuscitou, é a eternidade invadindo o tempo. É aquele tempo futuro chegando, é o reino do céu se aproximando, é o reino eterno, é o reino da eternidade se aproximando. E aí, diante dessas coisas, nós devemos crer que Jesus é o Salvador do espírito, do corpo, ele é o Salvador de tudo. Ele é o Salvador das nações. Ele é o que nos liberta dos demônios,
Ele é o que liberta nossos corpos das doenças. Ele é o que liberta-nos de tudo que nos aflige. E aí nós vamos ver, a partir do verso 18, do verso 18 ao 22, orientações sobre como seguir Jesus. Orientações sobre como seguir Jesus. Então, a ideia é o seguinte: os versos 14 ao 17 estão apresentando o quanto que Jesus é um grande Salvador. O quanto que Jesus é um grande Salvador. E por isso, se Ele é esse grande Salvador, você precisa segui-lo. Você precisa crer nele. Então, se tem alguém aqui hoje que não crê em Jesus, eu quero desafiar você hoje. Siga Jesus. Creia em Jesus. Receba todas essas coisas que Ele conquistou na cruz por nós. Então você vê aqui que seguir Jesus deve ser a resposta imediata a tudo que Ele faz por nós, tanto no espírito quanto no corpo. E nós vamos falar agora sobre essa parte. Então aqui, no verso 18, e Jesus vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E depois, no verso 21, existe outra pessoa que diz algo para Jesus, e Jesus dá uma resposta. Então, qual é o objetivo desse trecho aí, do 18 a 22? É trazer explicações do que significa seguir Jesus. O que implica em seguir Jesus. O primeiro homem aí, do verso 19, ele é aquele que diz querer seguir Jesus. Ele enfatiza, ele é bem enfático: aonde quer que fores, eu te seguirei. Então ele faz uma declaração muito bonita para Jesus. Mas o ponto que Jesus vai levantar aí é o seguinte: me seguir tem dificuldades. Me seguir tem desafios. Então muitas pessoas, elas fazem declarações para Deus, mas muitas vezes elas não sabem do que elas estão falando. Então tem pessoas que fazem declarações enfáticas para Deus, sem saber o que elas estão falando. Isso acontece em muitas músicas. Muitas músicas. Eu vou fazer isso, aquilo, outro. E muita gente ali está cantando sem saber o que está falando. Então esse cara aí, quando ele fala: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. A resposta de Jesus indica que ele não tinha muita noção do que ele está falando. Porque Jesus vai dizer assim: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos. O que isso implica? Quer dizer que ele está falando da morada dos animais, o ninho, o covil. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele está chamando atenção para aquela vida que Jesus enfrentou aqui na terra. Jesus enfrentou muitas perseguições, Jesus enfrentou muitas blasfêmias, calúnias. Ele está dizendo para esse homem: será que você realmente sabe o que significa me seguir, para que você diga que vai me seguir onde quer que eu for? Você sabe por onde eu vou passar? Isso acontece com muitas pessoas que se dizem que se convertem hoje em dia. Às vezes elas dizem que se converteram, achando: não, eu vou me converter porque eu cansei de sofrer. Eu cansei de passar dificuldade, eu não quero mais passar nenhum tipo de dificuldade nenhuma, zero. Então eu vou para a igreja. Problema: você vai continuar passando por dificuldade. Ou seja, a pessoa não estava esperando aquilo. Você vai ver que Jesus, ele não faz falsas propagandas, não tem falsas propagandas. Jesus diz como é que é. Jesus vai dizer em uma passagem que, olha, às vezes você vai se converter e às vezes seus pais não vão gostar. Seu marido às vezes não vai gostar, às vezes sua esposa não vai gostar. Você está preparado para algumas pessoas não gostarem? Jesus avisa como é que é. Olha, de repente você tem um tipo de emprego em que você pratica falcatruas.
O seu tipo de emprego, às vezes, não é lícito, às vezes envolve coisas ilícitas. Você está pronto para saber que me seguir, você vai ter que ser honesto. Me seguir, você vai ter que abrir mão de ser um homem mulherengo. Me seguir, você vai ter que abrir mão de ser uma pessoa que quer agradar a todo mundo, que não pode contrariar nada. Logo, cada uma dessas coisas, tudo que você for fazer da forma correta, é evidente que vai ter oposição. Não tem como você dizer, não, eu vou seguir Jesus e todo mundo vai bater palma para mim. É óbvio que não, porque todo mundo que é contra Jesus vai ser contra você também. E você vai ter que fazer, muitas vezes, sacrifício. É isso que Jesus está dizendo. Olha, você realmente entende o que significa me seguir? Porque tem pessoas que fazem declarações apaixonadas por Deus, mas não sabem realmente do que estão falando. Que não querem abrir mão de nada. Não querem abrir mão de nada. E aí eu quero fazer um comentário aqui sobre o verso 21, que é o segundo personagem aí. Depois eu vou me aprofundar no primeiro, mas eu quero fazer um comentário rápido sobre o do verso 21. Senhor, permite que primeiro vá sepultar meu pai. Eu falo muito aqui quando eu prego sobre leituras superficiais que as pessoas fazem do texto. Tem gente que lê a Bíblia pensando que é o gibi da Turma da Mônica, que não precisa prestar atenção muito, ou parece que é os Simpsons, que é só assistir da gargalhada e acabou. Não é assim. A Bíblia você tem que meditar. O Salmo 1 fala sobre a meditação, não fala? Você tem que refletir no que você está lendo. Então tem gente que lê isso aqui, ó. Senhor, permite-me que primeiro vai sepultar meu pai. Imagina o seguinte. Ó, se você imaginou o que eu vou falar agora, pode se arrepender. Mas você imagina, ó, tem gente que imagina que estava acontecendo o funeral naquele momento, tinha um funeral acontecendo naquele segundo, aí o cara fala, Jesus, peraí, eu só queria ir lá no funeral do meu pai rapidinho, depois eu volto. Aí Jesus fala, não pode ir, para me seguir não pode ir no enterro do seu pai. Então, tem muita gente que lê assim, e quando o cara fala, permita-me que vá sepultar meu pai, o pai dele tinha acabado de morrer, ele queria ir lá sepultar, Jesus proíbe. Qual o problema com essa interpretação? Primeiro está errada. Não é isso que está em jogo. Teve alguém aqui que já pensou assim? E achou estranho esse texto? Nunca acharam esse texto estranho, não? Confessa. Eu vou explicar aqui. A explicação que eu vou dar, você pode ler aí bons comentaristas bíblicos que eles vão explicar de forma mais extensa. Eu vou só apresentar um resumo aqui, tá? Permita que primeiramente vá sepultar meu pai. O problema com esse entendimento é que tem várias outras passagens na Bíblia que tem sepultamentos e que não tem nada de errado em sepultar alguém. Por exemplo, quando vocês lembram que Estevão morreu lá em Atos dos Apóstolos, é dito que os irmãos da igreja sepultaram Estevão. Tem várias passagens de sepultamento que sepultar alguém é bom. É correto, né? Morreu alguém, você tem que sepultar. O ponto aqui não é esse. O ponto não é que o pai estava morto naquele momento e que ele queria ir lá só sepultar. O ponto é o seguinte, quando ele fala, permita primeiramente que eu sepulte meu pai, espera o meu pai morrer, meu pai está vivo, depois que meu pai morrer, aí eu começo a te seguir. Não tem nada a ver com o enterro acontecendo naquele momento. Permita que eu sepulte meu pai, quer dizer, depois que meu pai morrer, eu não sei quando ele vai morrer, mas depois que ele morrer, aí eu vou começar a te seguir. Aí Jesus diz que ele está errado. Qual é o ponto? Não é que se tem alguém precisando ser sepultado, você não possa lá sepultar agora. O ponto é, você não pode colocar pessoas na sua vida como empecilho para seguir Jesus. Então ele está colocando o pai dele estando vivo, o pai dele está vivo, é isso que você tem que entender. Ele está dizendo, depois que meu pai morrer, eu começo a te seguir. Qual o problema com isso?
O problema é que ele estava amando o pai dele, estava colocando o pai dele na frente de Jesus. Então, é a mesma coisa que às vezes a pessoa fala assim, ó. Vou dar outro exemplo para ficar mais claro. Às vezes você vai evangelizar alguém, vai falar de Jesus para alguém. Elas falam assim, não, eu concordo, faz muito sentido realmente seguir Jesus, mas deixa eu ficar mais velho. Quando eu ficar mais velho, aí eu sigo Jesus, porque agora eu estou com 20 e poucos anos, eu quero curtir, né? Então, quando eu tiver assim meio velhinho, aí não tem mais nada para curtir, já está com o pé na cova já, como dizem. Bom, agora eu vou para a igreja. Ou deixa primeiro eu terminar a faculdade. Deixa primeiro eu conseguir isso. Deixa primeiro eu conseguir aquilo outro. Deixa eu ver se daqui dá certo. Pense em quantas desculpas as pessoas dão. A maioria das pessoas não vão falar assim, eu não vou seguir Jesus, não quero saber de Jesus. Muitas vão dar desculpa, deixa para depois. É isso que esse cara está falando. Deixa para depois. E muito provavelmente o pai dele era contra. Por isso que ele está falando depois que o pai dele morrer. Ou seja, o que Jesus está ensinando aqui é que seguir ele, a escolha de seguir ele é agora. O arrependimento é agora. Você nunca deve dizer para arrependimento, deixa para depois. Deixa para amanhã. Não. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Deus não prometeu que haverá um amanhã. Você não tem certeza se haverá amanhã para isso. Arrependimento é agora. Isso é enfatizado em Hebreus capítulo 4. Na verdade, capítulo 3, verso 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endurecerás os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Se vocês lerem do capítulo 3 ao capítulo 4, não vamos ler tudo aí, mas ele cita o Salmo e ele enfatiza muito essa palavra hoje. 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 Quando que é o dia para se arrepender? Hoje, não é amanhã. Vamos pensar da seguinte forma. Você fala assim, mas aí você está me dando muito susto, dizendo que eu posso morrer amanhã. Não, realmente pode. Mas deixa eu te dar outra coisa para você refletir. Se Deus quiser, você não vai morrer amanhã. Você vai ter muitos anos de vida. Eu desejo isso para todo mundo aqui. Porém, tem decisões que você toma hoje que mesmo que você continue vivo amanhã, não tem mais volta. Tem decisões que você toma hoje, mas eu vou estar vivo. Que Deus queira que você esteja muito vivo, cheio de saúde, mas tem estrago que você causa. Tem estrago que você causa porque você não se arrependeu hoje, que não tem mais volta. E aqui em Hebreus 3, né? Vocês estão abertos em Hebreus 3. Quando ele fala, se ouvires hoje a sua voz, verso 7, não adulcerais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram. Deixa eu lembrar dessa história aí. Ele está dizendo, você tem que se arrepender hoje para não ser igual o povo lá no deserto. Que história que ele está comentando? Vocês podem ler aí depois o capítulo em casa inteiro, mas eu vou resumir aqui. Vamos para o verso 17. Mas com quem se indignou por 40 anos? Então vocês lembram que aquele povo, ele estava na porta da terra prometida, e aí eles não se arrependeram. Aqueles que não se arrependeram naquele dia, eles não morreram imediatamente. A maioria, pelo menos, não morreu imediatamente. A maioria continuou vivo.
Só que eles continuaram vivos aonde? Onde eles continuaram vivos? Rodando pelo deserto. Eles não entraram na Terra Prometida. Então eles só tinham aquele dia para não se tornar peregrinos no deserto. Como eles não arrependeram, depois daquele dia não tinha mais volta. No dia seguinte, eles não poderiam dizer: não, mas deixa eu voltar lá de novo, agora eu me arrependo. Agora eu me arrependo. Não tinha mais volta. Eles morreram no deserto. Deus até perdoou. Quem se arrependesse ia ser perdoado. Depois que morresse, ia para o céu. E vai para o céu e vai haver a ressurreição. Mas passou o resto da vida dando voltas no deserto. E tem muitos de vocês que, se vocês não se arrependerem hoje, você terá consequências irreversíveis. Mesmo que não morra, não precisa morrer para ter consequências assim. Tem relacionamentos que se destroem, tem oportunidades que se perdem, tem coisas que você poderia ter construído e deixou de se construir porque passou aquele ônibus e você não pegou. Acabou, não, tem coisas que não voltam. Então esse é o ponto aqui de Hebreus 3. Vamos voltar lá em Mateus 4, vamos refletir sobre isso em Mateus 8. Deixa eu dar algumas implicações aqui para a gente pensar. Mateus 8. Então, vocês já entenderam que deixa primeiro eu sepultar meu pai? Quer dizer, deixa eu esperar meu pai morrer. Vamos pensar no seguinte. Vamos tentar, é muito interessante quando vocês leem o texto bíblico, você tentar se colocar na perspectiva de quem estava lá. Você está lendo uma história, é bom você se colocar na posição daquela pessoa, porque às vezes a gente já leu até o final da história, com livros comuns é assim também, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Quem gosta de ler aí livros de história comum? Não estou falando de Bíblia, não. Quem gosta de ler livro de história comum? Ninguém vai levantar a mão? Nem você, Nicolas. Agora estou dizendo... alguns se levantaram agora. Tá, você tá... Ou assistir um filme, né? Você está assistindo um filme. Tem alguém aqui que já assistiu o mesmo filme mais de 3 vezes? Puxa. A minha esposa tem um filme que ela já assistiu eu acho que mais de 20 vezes. Talvez mais de 50. E ela fica jogando na minha cara que eu ainda não vi com ela. E eu falo que eu já vi e ela nunca se lembra desse momento que eu vi. Também 50 vezes, é difícil lembrar a única que eu vi, né? Se chama Orgulho e Preconceito. Tá. Enfim. Será que ela está assistindo agora? Vai jogar na minha cara de novo. Mas vamos lá. Pense naquele filme que você viu várias e várias vezes. Se você gostou, você está vendo de novo, né? Se for filme que você odeia, por que você está vendo de novo? Mas pense que da primeira vez que você viu foi diferente. Por que da primeira vez que você viu foi diferente? Porque tudo era novidade ali, você não sabia o que ia acontecer. Depois que você está assistindo pela 20ª vez, você já sabe tudo o que vai acontecer. Então não é novidade. Então quando a gente lê a Bíblia, a gente já sabe que Jesus vai morrer, que ele vai ser crucificado, que ele vai ressuscitar, que vai ser assim, assim, assado. Que Maria Madalena vai lá, que Tomé vai falar isso, aquilo, você já viu como é que vai ser. Sob a perspectiva dos primeiros discípulos, por exemplo, eles não tinham essa certeza que o ministério de Jesus teria só 3 anos. Aí você pergunta, eles não podiam deduzir várias coisas do Velho Testamento? Poderiam, mas a gente já viu que eles não faziam. Por exemplo, eles não queriam aceitar nem que Jesus ia morrer, estava escrito, mas não queriam aceitar. Então, na cabeça desse homem aqui, vocês estão em Mateus 8, né? Verso 21. Vamos raciocinar. Na cabeça desse homem, ele sabia quanto tempo ia durar o ministério de Jesus? Ele sabia, vai ser 3 anos. Ele não sabia disso. A gente pode discutir se teria como ele saber pelo Velho Testamento, mas não sabia não. Então, se ele andasse com Jesus, se ele falasse, vamos lá, Jesus, eu vou te seguir, eu vou andar contigo.
Qual privilégio ele teria? Ele ia ver centenas e centenas de milagres. Até o fim da vida dele, ia lembrar de tudo que ele viu andando com Jesus. Agora, se ele saísse, vou cuidar do meu pai, e depois aí, quando meu pai morrer, eu volto a pensar em Jesus. Tem algo que mesmo que se ele se convertesse depois, mesmo se ele se convertesse depois, não sei se ele se converte depois ou não sei qual é o destino desse homem, mas o ponto é, tem algo que ele terá perdido que não tem como voltar mais. Porque Jesus só ficou 3 anos. Se o pai dele não morreu em 3 anos, ele perdeu tudo aquilo que ele poderia ter vivido com Jesus. Vocês estão entendendo? A decisão dele de falar, eu vou esperar meu pai morrer, mesmo que ele se converta depois, ele já perdeu tudo que ele poderia ter ganho se ele andasse com Jesus naqueles 3 anos. E aqueles 3 anos não voltou mais. Ou você viu Jesus fazer acontecer naqueles 3 anos, ou você não vê mais. A gente pode agora voltar lá, ir para Israel e falar, não, quero estar aqui com Jesus. Aqui. Não tem mais, ele já fez isso, já foi embora. Tem oportunidade, eu estou falando isso para você entender muito. Tem oportunidades que não voltam. Ou ele seguia Jesus ali, ia ver morto ressuscitar, ia ver cego enxergar, ia ouvir os sermões de Jesus. Já pensou que privilégio? Já pensou que privilégio você ouvir Jesus pregar ao vivo e a cores? E esse cara fala, não, eu tenho outra coisa mais importante para fazer. Mas depois eu volto. Quem disse que existe esse depois eu volto? Esse que é o ponto. Quem disse que existe depois eu volto? Eu dou um aviso para os jovens. Tem coisa que ou você decide agora, se você não decidir, com 50 anos de idade, você vai continuar sentindo o impacto da sua decisão. Tem pessoas que perdem grandes oportunidades da juventude, elas acham que a juventude é eterna. Elas acham que não tem volta. E eu digo isso como alguém que eu acho que eu tomei várias grandes decisões na minha vida. Tem decisões que não foram boas. E tem coisa que não volta. Então, Jesus aqui está falando sobre o custo do discipulado. Ou seja, o ponto é, o discipulado exige entender que você vai precisar tomar decisões. Você vai precisar abrir mão de muitas coisas. Você vai precisar, muitas vezes, se sentir como alguém, poxa, eu não tenho nem verso 20. Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Muitas vezes você vai se sentir assim. Muitas vezes você vai achar que está deixando de lado o seu pai, a sua mãe. E muitas vezes seus familiares não vão concordar, mas Jesus está dizendo aqui sim, o discipulado tem um custo. Vai te custar muitas coisas. Vai exigir muitas vezes que você sacrifique certas coisas. Mas em última análise a gente precisa entender. Vale muito a pena. Vale muito a pena seguir Jesus, porque não tem nada que você possa escolher, não tem nada que você possa decidir que vai te dar experiências, seja o que for melhor, do que quando você segue Jesus. Na hora parece que você está abrindo mão de tudo. Parece, poxa, eu estou abrindo mão do mundo. Mas a verdade é que você está ganhando tudo. Nunca vale a pena deixar de seguir Jesus. Nunca vale a pena deixar de seguir Jesus. Quando você, não importa o que você precisa abrir mão para seguir Jesus. Se você for viciado, se você for um viciado para seguir Jesus, realmente você vai ter que abrir mão do seu vício. Você vai ter que abrir mão do seu vício. Aí você tem aquela sensação, o viciado tem aquela sensação, não, mas isso aqui é tão importante para mim. Não, mas vale a pena, que o que você vai receber é muito maior. Será que valia a pena esse homem dizer, não vou te seguir porque eu tenho que esperar meu pai morrer, aí eu tomo uma decisão? O que na sua vida vale mais a pena do que
Jesus. Nada. 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 Nem nesta vida. Não tem nada que você pode ganhar nesta vida, nem no mundo vindouro, que vale mais do que Jesus. Tem gente que fala assim, não, mas eu quero curtir a vida. Aí você vai perguntar para o espertão, o que é curtir a vida? Tem muitos que vão te dizer que é fumar, encher a cara. Que curtição, hein? No dia seguinte você tem a dor de cabeça. Essa é a curtição. Uma dor de cabeça, daqui a pouco está cheio de doença. Aqueles seus amigos só são seus amigos enquanto você está bêbado com eles, quando eles não estão mais bêbados, eles não querem saber de você. Então, muitas vezes as pessoas acham que coisas valiosas, isso aqui é muito importante, eu não posso abrir mão. Uma grande besteira que a pessoa não quer abrir mão. Às vezes é uma grande besteira. Ah, não posso abrir mão disso, daquilo, outro. Você vai ver o que aquilo não pode abrir mão? Uma grande besteira que com certeza vai passar muito rápido. Passa rápido. E abre mão das glórias de Cristo por causa daquilo. Não seja assim, meus irmãos. Aceitem o custo. Tudo na vida que vale a pena tem custo. No sentido de exigir esforço. Tem alguma coisa que você vai conquistar sem esforço nenhum? Que o que de bom que você pode conquistar sem fazer esforço, sem correr atrás, sem abrir mão de determinadas coisas? Hoje tem esse negócio que todo mundo quer ficar rico fácil, né? Eu vou fazer algo bem fácil, vou sentar num pudim e vou ficar rico. Não é assim. Nada que vale a pena é sem esforço. Você quer ter um bom marido? Você vai ter que se esforçar para ser uma mulher digna de um bom marido. Você quer ter uma boa esposa? Você vai ter que se esforçar para ser um homem digno de ter uma boa esposa. Você quer ter filhos obedientes? Eu te dar a notícia para você. Vai ter que fazer um esforço para educar seus filhos. Não existe nada que valha a pena sem custo. Você quer ter comunhão com o Criador do universo? Com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores? Não tem como fazer isso sem abrir mão de nada. Não existe isso. Tire essa mentira da sua cabeça. Ah, eu quero seguir o mestre, mas eu não quero me estressar com nada. Vai se estressar sim. Se não quiser se estressar com nada, não pode seguir o mestre. Que uma hora alguém vai querer que você minta, você vai ter que dizer a verdade. Uma hora você vai querer atender maus desejos do coração, você vai ter que se sacrificar. Uma hora alguém vai te dizer alguma coisa, te propondo uma falsa religião, você vai ter que dizer, não acredito nisso, porque eu sou cristão. Não tem como viver em integridade sem querer fazer sacrifícios. Não tem como seguir a verdade sem se importunar com aqueles que odeiam a verdade. Por isso Jesus disse, quem quiser vir a mim, após mim, tome a sua cruz. Se você não quiser tomar a sua cruz, você não pode seguir Jesus. Eu deixo essa advertência. Quem não quer tomar a sua cruz, não pode seguir Jesus. Pelo amor de Deus, pare de dar desculpas. Pare de dizer, primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou fazer aquilo outro. Não, o dia é hoje. Se arrependa hoje. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Que nós venhamos ter amor por Jesus e não colocar desculpas acima deste amor. Que nós, Senhor, venhamos seguir o Deus verdadeiro e abrir mão dos ídolos. Que nós venhamos amar o nosso próximo e abrir mão do egoísmo. Que nós venhamos seguir a verdade e abrir mão da mentira. Seguir as virtudes e abrir mão dos vícios. Ó Senhor, nos dê coragem
de caminhar muitas vezes contra a multidão. Nos dê, Senhor, coragem de tomar a nossa cruz quando ela precisa ser tomada. Que essa igreja seja uma igreja de homens e mulheres firmadas na rocha. Homens e mulheres de princípios, que estão dispostas a deixar o que for preciso para seguir Jesus. Coloque, Senhor, esse tesouro no nosso coração, para que nós sejamos dignos de herdar a ressurreição e a vida eterna. No nome de Jesus eu oro. Amém.